CBN, seu direito. Nós estamos a ponto de contratarmos o nosso colunista de direito público eleitoral como repórter de política em Brasília, porque é impressionante. Dr. Marcelo Pellegrini vai vir para cá, começam a explodir notícias aqui pra gente entender a lei. Claro que eu tô brincando, porque o Dr. Marcelo, ele vem para explicar os pontos, explicar a lei sem qualquer juízo de valor. Dr. Marcelo Pellegrini, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Acho que isso é um bom sinal, né? Vamos ver se a gente pode responder um outro ouvinte, alguma coisa, né? Primeiro, a gente vai deixar para daqui a pouco. Eu lembro um programa que eu não estava. O senhor e a Tayla conversaram sobre a lei Magnitsky. Ela foi cassada agora há pouco para o ministro Alexandre de Moraes, mas é um assunto para daqui a pouco. Porque vamos com a briga, entre aspas, da semana. O Congresso salvou o mandato da deputada Carla Zambelli. O STF, primeiro por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e depois que foi ratificada, ou seja, confirmada por outros colegas, cassou o mandato da deputada. Ou seja, quem que tem o maior poder aí sobre um ente legislativo? Então vamos lá, Guarizo. Não há hierarquia entre o executivo e o judiciário, né? A gente sabe que lá no artigo 2º, a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. O que há no nosso sistema constitucional é uma divisão na repartição de competências. E aí tem que valer a decisão do ente competente. Se há uma matéria do legislativo, é ele que tem que dar a última palavra. Se há uma matéria do judiciário, é ele que tem que dar a última palavra. Acontece que em alguns casos é difícil você saber, porque vai da interpretação, vai da dúvida legislativa, vai da hermenêutica constitucional, né? Como a gente gosta de chamar, quem seria o responsável por dar a última palavra. Neste caso, me parece que a Câmara errou e o Supremo acertou. E aí eu deixo para explicar na próxima pergunta. A próxima pergunta é de quem? Quem deveria ter, então, a última palavra? No caso da deputada Carla Zambelli, o Supremo. A Câmara errou em rejulgar se ela poderia ou não perder o mandato. O artigo 55 da Constituição, ela define 6 hipóteses de perda de um mandato de um parlamentar. Algumas dessas hipóteses, o juízo de valor de mérito é do próprio legislativo. Por exemplo, quebra de decoro parlamentar, né? Tem lá, inclusive, o conselho lá de ética da Câmara para instruir um processo, onde, inclusive, teve um julgamento no mesmo dia de um outro deputado lá do PSOL sobre decoro parlamentar. Com toda aquela briga lá, né? Mas existem outros incisos em que a decisão é do judiciário. Vale dizer, em algumas hipóteses, é o plenário da Câmara que faz o juízo de valor, e em outras é um ato da mesa que apenas referenda a decisão do judiciário. Ou seja, é um ato administrativo vinculado a uma decisão judicial. E aqui eu dou um outro exemplo também. Por exemplo, quando o TSE caça alguém, comunica à mesa da Câmara ou do Senado para afastar aquele parlamentar e entrar um novo. Nós tivemos o caso do Dantan Dallagnol, que foi cassado pelo TSE, houve lá um procedimento na Câmara, ele foi ouvido e a mesa que decidiu. No caso da deputada Carla Zambelli, há uma aparente contradição entre o inciso 4º e o inciso 6º desse artigo 55. Um seria a competência da Câmara e outro seria a competência do Judiciário. Por quê? Porque um fala em sentença penal condenatória transitada em julgado e outra fala em suspensão de direitos políticos. O problema é que toda e qualquer decisão judicial criminal transitada em julgado gera automaticamente a perda dos direitos políticos. Razão pela qual a Câmara não deveria julgar em plenário, e sim apenas a mesa da Câmara afastar a deputada e chamar o suplente subsequente. Esse seria o rito correto, conjugando todos esses fatores e partindo dos precedentes do Supremo. Doutora, eu ia te perguntar justamente isso, né? Se uma condenação em regime fechado já não tornaria obrigatória, né? Essa perda do mandato parlamentar e por isso, então, essa interpretação é uma consequência, né? Sim. Automática, é uma consequência secundária da condenação criminal transitada em julgado. Você não pode ser candidato, você fica a ficha suja, você perde direitos políticos, você não pode mais exercer algum mandato se você estiver exercendo, e conjugando o inciso 4º e o 6º, a Câmara recebe a decisão do Supremo e bate o carimbo lá, cumpra-se.
tire a deputada e traga o seu suplente. Ponto. Criou um imbróglio absolutamente desnecessário, mais um elemento de tensão entre poderes. Foi um jogo de cena, então, se a gente for usar esses artigos da lei. Essa votação. É difícil de definir, mas eu vejo que o presidente da Câmara tem tido dificuldade de se equilibrar, né, entre as forças da casa, né? Não estou falando só de direita e esquerda, né? Tem lá as entidades, você tem lá a lei tributária para taxar menos, você tem a direita, você tem a esquerda, você tem o aumento de impostos, enfim. Não é fácil, mas nesse caso me parece que ele não quis fazer exatamente o que era o precedente e quis ali discutir, abrir discussão, ou dividir com os colegas o resultado por isso. E acho que o procedimento foi equivocado. Agora tem uma outra situação também, né, doutor, envolvendo aí o presidente da Câmara, que é a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Nessa semana o Hugo Mota falou, inclusive, que o Eduardo Bolsonaro já alcançou o número limite de faltas, né? E por isso pode ter o mandato cassado. A gente falou sobre isso já aqui, mas até então não havia ainda, né, esse número de faltas suficiente. Agora, como é que é todo o procedimento, isso aí, doutor? Tara. E também é o caso da deputada Carla Zambelli. Sim. Se não fosse a decisão judicial transitada em julgado, ela teria a mesma análise pela Câmara. Se o período que ela ficou fora sem exercer o mandato já extrapolou não o prazo limite. Desculpa cortar, mas não interessa se ela tá presa ou não. Não, porque aí é o caso do Eduardo Bolsonaro, né, que não tem contra si nem processo. Ele tem investigação, acho que tem uma denúncia para ser recebida, ainda não foi recebida, então tecnicamente ele ainda não é réu criminal, é bom que se diga isso, mas ele vai ou pode perder o mandato por falta. E aí, a competência é do plenário da Câmara, não do Supremo. E o Alexandre Ramagem, que fugiu do país? Então, o Alexandre Ramagem, o deputado, também vai perder o cargo igualzinho a Carla Zambelli, por decisão judicial. E essa decisão, ela é antes do extravasamento do prazo dos 120 dias fora do país. Certo. Então, vamos lá. Tentando sintetizar. O Eduardo não tem condenação, mas pode perder o cargo por abandono. Decisão do plenário. A deputada Carla Zambelli tem condenação e perde o cargo, independente da contagem dos dias que ela está ausente. E o Ramagem teve a condenação antes da contagem dos números. E por isso também vai, na sequência, perder o mandato. É essa a ordem constitucional, independente aí da torcida para um ou para outro. Lembrando que, se a investigação é decoro ou ela é sobre o número de faltas, competência do juiz de valor de mérito da Câmara. Se é uma cassação da Justiça Eleitoral do Supremo, direitos políticos ou ações constitucionais, é um ato de ofício vinculado da mesa da Câmara. Bom, e aí vocês já conversaram, e eu não estava, sobre a questão da lei Magnitsky, que é uma lei norte-americana, né, que quem é inimigo do Estado tem verbas cortadas, não pode movimentar dinheiro lá. É isso a Magnitsky, né? É a falência civil, né? Falência civil. E o presidente Donald Trump acaba de retirar a lei Magnitsky de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, e a esposa dele, ou seja, eles não estão mais sancionados. Aí, o direito público brasileiro não tem nada com isso, é uma decisão individual do presidente Trump. É uma boa colocação. Você tem aí o direito público, o direito internacional, público e privado, que tem alguns enlaces, principalmente quando duas nações, dentro do seu poder de soberania, assinam um tratado internacional, ou seja, cedem àquela instituição, aquele tratado, o tratamento A, B ou C, que não é o caso concreto. No caso concreto, os Estados Unidos têm lá uma lei, que lá o presidente Obama, que foi o primeiro a iniciativa dessa norma, que lá visa lá a falência civil, né, a morte civil daqueles que são contra o Estado, contrabandistas, traficantes internacionais, ditadores, né? A lei é muito para esse público. E, em algum momento, né, a Casa Branca entendeu que ela também seria aplicável ao ministro Alexandre. Me parece que foi equivocada aquela aplicação, mas é soberana a decisão dos Estados Unidos, e agora estão corrigindo, né, uma interpretação muito extensiva à lei, voltando e retirando essas sanções. Eu não vi ainda a repercussão nem a decisão, mas a notícia saiu agora, eu estou aqui fazendo um exercício aqui de interpretação jurídica para entender, olha, eu posso fazer a Magnitsky e os Estados Unidos, eu não preciso que o Brasil concorde, mas eu fiz uma Magnitsky fora aqui das minhas próprias regras, então eu estou retirando a Magnitsky. Fica tranquilo quanto à explicação, doutor Marcelo, porque é reportagem do G1 aqui, ó, atualizada há 1 minuto. O comunicado do governo americano não explica as razões para a retirada da lista. Ou seja, uma decisão individual mesmo, exatamente. Ainda não dá pra gente comentar em cima disso. E eu acho que os Estados Unidos nem comentam esse tipo de decisão, né? As embaixadas não falam, é uma praxe americana, ela não vai trazer as razões que levaram a impor e não vai trazer as razões que levaram a retirar.
Por conta da sanção, essa é a nota do governo americano. Por conta da sanção, todos os eventuais bens de Moraes, da esposa, de uma empresa... Ah, não, isso aqui não é a nota do governo americano. É uma consequência, talvez é uma reportagem sobre a consequência. É uma consequência. Isso. E o deputado que vive lá, no momento, Eduardo Bolsonaro, diz que é um absurdo isso, mas aí é o juízo de valor pessoal, né? Não tem nada a ver com ele, né? Ele tem direito à opinião dele, mas me parece que essa aplicação da Magnitsky foi exagerada, no caso concreto. Doutor Marcelo Pellegrini, recebemos com pesar a notícia, disse Eduardo Bolsonaro, tá aqui no G1. A gente está atualizando as informações na hora, porque essa coluna, Seu Direito, com o doutor Marcelo Pellegrini, ela é a mais atual possível. Aqui no jornalismo a gente chama de factual, tudo acontece na hora. Muito obrigado pela presença, doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral. Até sexta-feira que vem, um grande abraço. Muito obrigado, Guarizo, Tayla. Um bom final de semana a vocês. Bom final de semana, doutor. Um abraço. Agora, 3h25.